tempos depois, todo momento se for com você. Pode ser se for com você, pode ser que vai ser legal, e vai ser mais tu, mais Deus, mais tudo que foi entre nós. Pode ser. Nada me brinca, nada
Pastor Marcos Joel Ferreira Lemos. Muito bem. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti esse dia especial nas nossas vidas e mais especialmente na vida do Abraão e da Prisca. Agradecemos porque sabemos que foi o Senhor quem planejou esse dia e o nosso desejo, Pai, é de estarmos no centro da Tua vontade. Nós Te louvamos hoje, Pai, nós Te adoramos através deste culto a Ti, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é o Criador do casamento. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua obra maravilhosa, a Tua criação perfeita, o Teu plano perfeito. Nos perdoa, ó Deus, porque como pecadores que somos, nós saímos, Pai, muitas vezes do Teu plano, do Teu projeto. Agradecemos pelo Teu perdão, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Agradecemos pelo Teu Filho, que nos substituiu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Nós queremos oferecer ao Senhor, Pai, este culto e ações de graças a Ti,
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui e pelo que o Senhor ainda o fará. Nosso desejo, Pai, é de vivermos cada dia das nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oferecemos ao Senhor este culto, no nome de Jesus. Amém. Então nós iremos agora meditar um pouco na Palavra de Deus, como acabei de mencionar na minha oração. Deus é o autor do casamento. E sendo Deus o criador do casamento, Ele teve o cuidado de escrever um manual do casamento. E esse manual para o casamento é a sua palavra. Então nós iremos meditar hoje no texto da palavra de Deus, no qual Deus apresenta o seu plano perfeito para o casamento. Sendo Deus perfeito, Ele criou um casamento perfeito e um plano perfeito. E quanto mais nós nos aproximarmos desse plano perfeito, Abraão e Prisca, mais feliz e bem sucedido o nosso casamento será. Da mesma forma, quanto mais nós nos distanciarmos deste plano de Deus, criado por Ele, registrado na Sua palavra, revelado na Sua palavra, quanto mais nós nos distanciarmos, mais consequências também nós colheremos. Então nós iremos meditar hoje num texto da palavra de Deus, no qual Ele nos apresenta esse seu plano perfeito para o casamento. Nós vamos meditar em Efésios capítulo 5, versos 22 ao 33. Efésios capítulo 5, versos 22 ao 33. Deus começa aqui nesse texto nos apresentando o papel da esposa no casamento. Ele diz, no verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Qual é o papel da esposa dentro do casamento? Submissão? Não. Submissão não é o papel da esposa. Submissão é uma atitude natural do seu papel. Então, qual é o papel da esposa planejado por Deus dentro do casamento? Precisamos então voltar ao Gênesis, ao princípio de tudo, ao dia em que Deus criou a mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o que, Abraão? Uma auxiliadora, que ele seja idônea. Então, qual é o papel da esposa planejado por Deus no casamento? Auxiliar o seu marido. Então, no plano perfeito de Deus, a mulher não foi feita para liderar o marido. A mulher não foi feita para liderar a família, mas para
auxiliar. E auxiliar quem? O marido. Então, no plano perfeito de Deus, a mulher não foi feita para liderar a família, mas para auxiliar o seu marido. E então, na função de auxiliadora, naturalmente, ela deverá assumir uma atitude de submissão. Sendo uma auxiliadora, a auxiliadora precisa estar submissa ao seu líder. Agora, o que é submissão? Primeiro, as mulheres têm muito medo dessa palavra, né? Submissão. Mas vamos esclarecer que submissão não significa escravidão. Muitos pensam que submissão é sinônimo de escravidão. Não é. Não foi assim que Deus planejou. Certo autor escreveu: Deus não tirou a mulher dos pés do homem para que fosse sua escrava, nem da sua cabeça para que fosse sua governante, mas tirou-a do seu lado para ser sua auxiliadora. Submissão, portanto, não é sinônimo de escravidão. O que significa então submissão? Submissão é organização. Submissão é uma hierarquia de liderança. O país precisa de uma hierarquia organizada para funcionar bem. O Estado precisa, a escola precisa, a igreja precisa e a família também precisa. E Deus deu ao marido a responsabilidade de liderar o seu lar. No verso 23 do nosso texto ele diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ora, se Deus deu ao marido a responsabilidade de liderar a família e deu à esposa a responsabilidade de auxiliá-lo, então é natural que a auxiliadora esteja submissa ao seu líder. Isso não significa dizer que a mulher seja inferior ao homem, ou menos inteligente, ou menos capacitada. Gênesis 2:18, que nós lemos, diz que Deus fez a mulher como idônea. Deus fez a mulher idônea ao homem. E o que é que significa idônea? Idônea significa capaz, inteligente, à altura do homem, capaz de auxiliá-lo. Na verdade, a mulher foi criada para completar o homem, para suprir a deficiência do homem. A mulher foi criada para completar o homem. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que por trás de um grande homem há sempre o quê? Uma grande mulher? Pois essa é uma grande verdade. Provérbios 18:22, a palavra de Deus nos diz: o que acha uma esposa, achou o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E o homem que é sábio, Abraão, valoriza esta grande dádiva que Deus o deu para auxiliá-lo e completá-lo. Então, Abraão, escute a tua esposa, peça os seus conselhos, considere-os, faça
participante de tuas decisões, pois foi para isso que Deus a deu, para te auxiliar, para te completar. Mas e quando não houver consenso? Quando a Prisca der um conselho para o Abraão, mas o Abraão não concorda com a Prisca, então eles vão orar sobre aquele assunto. Como é que então pode ser resolvida essa situação? E quando não houver consenso entre o casal? Aí é onde entra a submissão. Deus estabeleceu esta hierarquia na família porque Ele sabia que haveriam divergências. E em casos de divergências, o marido, como líder estabelecido por Deus, tem a responsabilidade de tomar a decisão. Então a Prisca precisa orar pelo Abraão, porque pesa sobre ele a responsabilidade diante de Deus de ser o líder do seu lar e de tomar a decisão final que ele julgar diante de Deus ser a melhor para a Prisca e para a sua família. Portanto, Prisca, uma auxiliadora submissa, é a primeira atitude que Deus planejou para a esposa no casamento. Então, no verso 33 do nosso texto, Deus apresenta mais uma atitude que a esposa deve ter dentro do casamento. O verso 23 diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, faça o quê? Respeite ao seu marido. Deus deseja também, Prisca, que a esposa respeite o seu marido como uma liderança estabelecida por Deus sobre você. Se você quiser ofender algum dia, se você tiver com raiva do Abraão, quiser ofender ele, desrespeite-o. Não tem uma ofensa maior que o homem não possa receber do que o desrespeito da sua esposa. E como é que a esposa pode desrespeitar o seu marido? Não se submetendo à sua liderança, depreciando, falando mal dele para os outros, levantando a voz contra o marido, repreendendo-o na frente dos filhos ou de outras pessoas. Portanto, auxiliar o teu marido com submissão e respeito, este é o plano de Deus para a esposa no casamento. Então, Prisca, seja uma esposa submissa e respeite ao seu marido. E lamento informar, esposas aqui presentes, que como pecador, o teu marido nem sempre vai merecer a tua submissão e respeito. Nem sempre. Eu não sei se eu conte, mas já que a dona Eliane contou para, acho que bem umas 100 senhoras, se fosse algo relacionado a mim, eu não ia contar não, mas como é o pastor Bruce e a dona Eliane, eu vou contar. O pastor Bruce tá no ensaio não era isso? Não, fica calmo aí que vai dar certo. No final tudo vai dar certo. Mas a dona Eliane, numa das palestras que ela ensinou às senhoras no retiro, lá no Pacuti, a Priscila me compartilhou esse testemunho que ela deu, que um dia ela resolveu escrever todas as reclamações que ela tinha do pastor Bruce no papel. Tudo que ela não gostava do pastor Bruce. E a lista foi bem umas 100, foi, dona Eliane? Não. Talvez umas 10, né?
fez uma lista, né? Quando o Bruce chegar em casa, eu vou ter uma conversinha com ele. Aí ela, pastor Bruce lá no escritório, estudando, a dona Eliane chegou. Bruce, eu queria falar com você. Pois não, Eliane. E a dona Eliane aqui com um papelzinho aqui atrás, né? Com a mãozinha para trás. A dona Eliane pensou, antes de eu falar os defeitos dele, como eu sou uma mulher muito espiritual, né? Eu vou dar a oportunidade dele falar alguma coisa, né? Algum defeito também que ele veja em mim, que eu preciso corrigir. Ela perguntou, Bruce, você tem algo na minha vida que eu acho que eu preciso mudar, que você não goste? Não estou lembrando de nada não. Mas não tem nada que você queria recomendar para mim? E o papelzinho, a listazinha aqui atrás, né, dona? Aqui atrás, guardadinho. A pastor, eu só teria uma coisa que eu pensei agora. Pois diga, o que é que você quer que eu faça? Eliane, eu só queria que você tivesse mais paciência com os meus defeitos. Aí a dona Eliane pegou o papelzinho, a lista, amassou a listazinha na mãozinha dela. Aí, pastor Bruce, sim, Eliane, mas o que era mesmo que você queria dizer? Não, Bruce, já foi resolvido. Não precisa mais. Então, nem sempre o marido vai merecer a submissão e o respeito da sua esposa. Porque nós maridos somos pecadores. Mas como é que a esposa deve se submeter ao seu marido? Conforme esse texto da palavra de Deus. Versículo 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor perfeito, que deu a vida por você, príncipe. Então, claro, a esposa deve se submeter e respeitar ao seu marido por amor a ele. Mas, primeiro de tudo, por amor a Cristo. Esse é o principal motivo que Deus apresenta aqui nesse texto, para que você, príncipe, se submeta e respeite ao Abraão, primeiramente por amor a Cristo. Vejamos agora então o papel estabelecido por Deus para o marido no casamento. Verso 23: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Enquanto Deus concedeu à esposa a responsabilidade de auxiliar, Deus concedeu ao marido a responsabilidade de liderar. E como é que a esposa deve auxiliar o seu marido, Prisca? Com submissão e respeito. Se a Prisca não respondesse, nós íamos começar tudo de novo. Mas graças a Deus ela respondeu corretamente. Então essa foi a responsabilidade que Deus deu para a esposa: auxiliar o seu marido com submissão e respeito. E como é que o marido deve liderar a sua esposa? Versículo 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como é que o marido deve liderar a sua esposa? Com amor. E com que tipo de amor? O que é que diz o versículo? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como o marido deve amar a sua esposa? Como Cristo amou a sua igreja. E como foi que Cristo amou a sua igreja?
versos 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como é que Cristo ama a sua igreja, Abraão? Cristo santifica e purifica a sua igreja. Assim também, o marido é responsável diante de Deus pela santificação e purificação da sua esposa. Cristo santifica e purifica a sua igreja por meio de quê? Por meio da sua palavra. O versículo diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, Abraão, como é que você vai santificar e purificar a tua esposa? Por meio da palavra de Cristo. Apesar de hoje as mulheres estarem cada vez mais assumindo esta liderança espiritual no lar e na igreja, Deus deu ao marido esta responsabilidade. Então, marido, você é responsável pela santificação e purificação de tua esposa e filhos, por meio da palavra de Deus. De que maneira mais o marido deve amar a sua esposa? O texto diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a sua igreja? Ele a purifica, ele a santifica. E versos 28 a 33, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Abraão também, apesar de hoje as mulheres estarem cada vez mais assumindo esta responsabilidade, Deus deu ao marido a responsabilidade de provedor do lar. O marido é responsável por ser o líder espiritual da casa, de cuidar da santificação e purificação da sua esposa, e o marido também é responsável diante de Deus para ser o provedor do lar. O texto diz que o marido deve cuidar da sua esposa, assim como Cristo cuida da sua igreja. Muitas vezes, hoje nas famílias, em busca de um melhor conforto financeiro para a família, perde-se a própria família. Muitas vezes, em busca de um melhor conforto para a família, perde-se a esposa, perde-se o marido, perde-se os filhos. Uma família não pode funcionar bem sem a presença de uma mãe. Foi assim que Deus planejou. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, falando da mulher: todavia
ela será preservada através de sua missão de mãe. E como disse no início dessa mensagem, quanto mais nos aproximarmos desse plano perfeito de Deus, mais feliz e mais bem-sucedido nosso casamento será. E quanto mais nós nos distanciarmos desse plano perfeito de Deus, mais problemas e consequências nós colheremos. A profissão de mãe está em extinção, e com ela a família. Deus requer que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Como? Cuidando dela espiritualmente e fisicamente. E finalmente gostaria de destacar mais uma última maneira apresentada por Deus aqui nesse texto, de como Cristo amou a sua igreja e como nós maridos, Abraão, também devemos amar a nossa esposa. Verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. De que maneira mais Cristo amou a sua igreja, de acordo com este versículo? Ele se entregou a si mesmo por ela. E como foi que Cristo se entregou por ela, Abraão? Ele deu a sua vida. E ele diz: assim também o marido deve amar a sua esposa. Nós devemos estar dispostos, Abraão, a amar a nossa esposa de tal forma, a estarmos dispostos a darmos a nossa própria vida por ela. Portanto, eis o plano perfeito de Deus para o casamento. O marido liderando a sua família em amor, auxiliado por uma esposa com toda submissão e respeito. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque o Senhor mais uma vez nos lembrou o teu plano perfeito para o nosso casamento. Eu sei que tem muitos casais aqui presentes, Pai. E esse dia do casamento do Abraão e da Prisca, do qual nós estamos com a tua palavra aberta nesse texto, é também uma oportunidade para todos nós que estamos aqui casados, para avaliarmos o nosso casamento. Para avaliarmos, Pai, como estamos diante do plano perfeito que o Senhor criou para o nosso casamento. Pai, se porventura nós identificamos no nosso relacionamento que estamos falhando em algum destes pontos, em alguma dessas ordens que o Senhor deixou para nós na tua palavra, nos perdoa, Pai. Nós queremos sair daqui confessando o nosso pecado e prontos, ó Deus, para te obedecer, para colocar a tua palavra em prática nas nossas vidas. Que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas operosos e praticantes. Pai, eu te peço a tua bênção para o Abraão, que o Senhor o capacite a amar a Prisca, como o Senhor Jesus Cristo amou a sua igreja. E assim também eu te peço, Pai, que o Senhor fortaleça a Prisca, para que ela seja uma auxiliadora para o Abraão, mas uma auxiliadora submissa e respeitosa. E assim eu te peço, ó Deus, por cada casal aqui presente nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
quando eu comecei a aconselhar o Abraão e a Prisca, como eu costumo fazer com muitos casais de jovens que vão começar um relacionamento, eu gosto de começar perguntando qual é a coisa que o casamento tem que ter. Não tendo isto, não tem casamento. E é a parte que nós vamos fazer agora, que são justamente os votos do casamento. Em Malaquias capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz: se perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A aliança aqui mencionada duas vezes, aliás, neste versículo, os votos que o casal fazem, primeiramente perante o Senhor, e aqui é dito ser testemunha da aliança entre o homem e a sua esposa. Mas a aliança também é feita diante dos homens. Vocês que estão aqui hoje à noite foram convidados para serem testemunhas, especificamente os casais que estão sentados no banco aqui, estes aqui na frente também. É entender que é responsabilidade de vocês de encorajar o Abraão e a Prisca a cumprirem os votos que vamos dizer um ao outro agora. Como a Bíblia diz, que Deus uniu, não separe o homem. Então, chegou a hora dos votos. Abraão, você vai fazer primeiro. Esta é a promessa que eu hoje faço. Prometo te amar com amor sacrificial. Maridos, amai vossa mulher, como também a igreja, e assim mesmo se entregou para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de pecado pela palavra. Prometo ser um marido temente ao Senhor, fiel não só no estudo da palavra, mas também na prática, sendo firme na oração. Será minha responsabilidade procurar tua santificação. Te amarei, não como uma santa, mas como uma pecadora. Prometo te dar o meu serviço. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Com alegria será meu prazer todos os dias que nosso Senhor nos der vida e entregar minha vida por você, ao ponto de morrer por você. Terei que morrer para meus direitos, meu tempo e meu próprio prazer. Te darei não só tudo que tenho, mas tudo que sou. Seremos uma só carne. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu serei todo teu, e você será todo meu. Será uma troca de alma. Prometo te amar como eu amo meu próprio corpo. Teu corpo será nosso corpo. Teu conforto será nosso conforto, teu adorno, nosso adorno, teu cuidado, nosso cuidado. Seremos uma só pessoa, como duas pessoas poderão ser. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. As muitas águas não poderão apagar o nosso amor, nem os rios afogá-lo. Prometo te amar até a morte nos separar. O amor jamais acaba.
Dou graças a Deus por ter colocado você na minha vida e por ter nos guardado puro para este dia. Abraão, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o nosso tempo chegou, nosso dia chegou. E sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Toda boa dádiva vem do alto. E que grande dádiva recebi de que em minha vida. O melhor lugar para estar sempre será ao seu lado. Por isso, para onde tu fores, irei e deixarei meu pai e minha mãe e me unirei a ti, nos tornando uma só carne, porque melhor é serem dois do que um. Hoje, perante Deus, nossas famílias, igreja, amigos, prometo amar e temer a Deus, te amando como minha prioridade abaixo dele. Prometo te respeitar, sendo submissa a você, assim como a igreja em tudo se submete ao seu Cristo. Prometo ser tua auxiliadora, sendo paciente ante as tuas imperfeições e orando por você. Prometo ser fiel a você e a esses votos, não só na alegria, mas também na tristeza, não só na saúde, mas também na doença, não só na riqueza, mas também na pobreza, até que a morte nos separe e nos encontremos com o nosso Senhor, pois dele é todo o amor e nós dois somos para o seu louvor. Te amo. Vocês trouxeram também símbolos da aliança que vocês acabam de fazer. Então, as crianças vão entrar agora com as alianças.
As alianças nós costumamos usar como símbolo da aliança dos votos que acabaram de tomar um para com o outro diante do Senhor, diante das testemunhas. Essas alianças servem de lembrança para vocês dois, Abraão e Prisca, do compromisso que vocês assumiram aqui nesta tarde, como também serve muito bem para identificar vocês como pessoas casadas e não disponíveis a entrar num relacionamento com outra pessoa. Então, vocês trouxeram estas alianças e não se quer pegar aqui na Prisca. Lembrança do compromisso que vocês têm um com o outro. Semelhantemente, Prisca, colocar o dedo do seu marido. Muito bem. A próxima coisa que está colocada no programa aqui é o que chamamos de aliança de sal. Aqui nós temos vasos com sal escuro e outro com sal branco, e juntos vão colocar dentro desta vasilha aqui os dois se misturando juntos, um símbolo daquilo que realmente é a essência do casamento. A Bíblia diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois um só carne. União, se tornando um. E a aliança do sal está aqui para representar-nos. Será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Casamento é um compromisso bem diferente de meramente, por exemplo, um compromisso comercial, onde se estabelece até que decidem apartar a parceria. Mas o casamento é planejado por Deus como uma aliança enquanto a vida natural. E agora chegou a hora de assinatura deste contrato de casamento. Abraão e a Prisca vão assinar
e depois nós, os pais, também. Pastor Lucas vai vir agora para nos dirigir a Deus em oração. Pastor Lucas é pastor em Kansas City, pastor de um dos nossos filhos, Daniel. E é nosso prazer ter a presença dele. É muito doável. Would you all please join me in praying for this new marriage? Vamos orar por este novo lar que está sendo estabelecido. Our gracious Heavenly Father, it is only right to begin by giving you thanks. Senhor, nosso Pai Celeste, só é justo começarmos esta oração te dando graças. You have shown kindness, mercy, grace, and love toward Abraham and Prisca by calling them to be your own children. Tens demonstrado bondade, misericórdia, graça e amor para com Abraão e a Prisca, chamando-os para serem teus filhos. You provided a sacrifice for their sins by giving your son in their place. Daste o teu precioso filho a sofrer, morrer no lugar deles. You adopted them to be your children and purchased them as your own with the precious blood of our Savior. O Senhor os tem adotado como filhos e os comprado a preço do seu precioso sangue para ser Salvador. We give you thanks and praise for this above all else. Nós te damos graças por isto, sobretudo, Senhor. We also give you thanks for your continued grace in their lives, which you have shown by bringing them together in marriage. Também te agradecemos pela tua graça demonstrada em fazer os dois neste momento tão importante nas suas vidas, o casamento. And we now want to pray to you for their marriage. E agora, Senhor, estamos aqui a orar por esta união do casamento. We pray first for Prisca, that you would give her a deeper love for your son every day.
Oramos primeiramente, Senhor, pela Prisca, que o seu amor por nosso Senhor Jesus cresça a cada dia. We pray she would always recognize that her first priority is to love you with all of her heart, soul, mind, and strength. E oramos assim que ela sempre se lembre que a sua primeira prioridade é amar o Senhor Deus de todo o seu coração. Pray you would keep her heart soft to the instruction of your word, giving her a great love for your word, which grows day by day. Pedimos que o seu coração seja atento à instrução da tua palavra, dando a ela um grande amor por tua preciosa palavra, e que isto cresça dia após dia. Through this, we pray she would come to learn what it means to be a helper suitable for her husband. E oramos que por meio da palavra ela possa compreender melhor como ser uma boa auxiliadora para o seu marido. We pray she would pursue the adornment of a gentle and quiet spirit, which is of great value in your eyes. E oramos também que ela procure um espírito a ser adornado por um espírito manso e tranquilo diante do Senhor de grande valor. We pray that you would give her great joy in serving Abraham and her family, knowing that her service is always and truly to her Savior. Pedimos também que o Senhor a dê grande alegria em servir o seu marido, a sua família, sabendo que servindo estes, ela verdadeiramente está servindo ao Senhor e ao seu Filho, o seu Salvador. We also pray for Abraham. Oramos também para o Abraão. We pray that you would always cause him to be a humble leader for his wife. Pedimos que ele seja líder humilde com a sua esposa. We pray that you would always make him aware of his need for you and your guidance in his life. Que ele viva consciente da sua necessidade sempre, da tua pessoa, da tua liderança, Senhor, em sua vida. Give him great wisdom from your word and a growing love for your truth that will help him lead his family through all of life's trials and temptations. Dê ao Abraão também grande sabedoria, Senhor, através da tua palavra. Que ele cresça sempre no amor pela tua verdade. Que o Senhor o ajude a liderar a sua família durante as provações desta vida, as tentações para enfrentar. Teach him to be patient, kind, and humble as a servant in his own home. Ajude-o, ó Pai, a ser paciente, a ser bondoso, a ter um espírito de humildade no servo, liderando o seu lar com a Prisca. Pray that Abraham would keep his eyes fixed on Christ, his character, his sacrifice, and his love. Oramos que o Abraão possa fixar os seus olhos na pessoa de Jesus Cristo, no seu caráter, no seu sacrifício e no seu amor. We pray you would give Abraham strength and courage to lead, wisdom to lead well, and humility to lead through love. Pedimos também que o Senhor dê ao Abraão força e coragem, liderar, sabedoria, liderar bem, e que fazendo isto ele sirva como exemplo antes destinado a tua Prisca. As Abraham and Prisca begin their marriage, we pray that the glory of your name would be the focus of all that they do. Enquanto o Abraão e a Prisca
bênção do seu casamento. Oramos que a glória do teu santo nome seja o foco das suas vidas. We'll close as we began with thanks and praise to you. Nós concluímos, Senhor, com gratidão a Ti por tudo que tens feito. Thank you for the good gifts you give us, like the marriage we all celebrate today, and the many relationships represented here. Agradecemos pelas boas dádivas que o Senhor nos tem dado, como, por exemplo, o matrimônio que estamos celebrando aqui hoje. We pray these things in the name of our beloved Savior, Jesus Christ. E assim oramos estas coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É meu privilégio, então, visto Deus dos céus e da terra, introduzir para vocês Prisca, marido e esposa. Agora chegou o momento próprio. Beijo. Congrats, Abe! Deus os abençoe.
Por favor, a maquiadora Adriana está sendo convocada junto à noiva para ajudá-la a recolocar o véu para as fotos. Por favor, Adriana, maquiadora, junto à noiva. Eu pausei agora. Vai precisar cortar ainda? Não, obrigado. Você viu o computador? Ficou bom pelo menos na Eu só live, né? fiz pelo celular. Não tava conseguindo, mas era muito boneco, mas todas as fotos que eu tentava assim comentar com a câmera, ele voltava pro boneco. Eu quero ter um muito ocupado, mas mesmo assim eu fui pra trás de... Mas não me entendo, porque é tanto uma equipe mesmo pra jogar um negócio entre. Cara, era pra ser... Irmãos, algumas pessoas estão perguntando uma câmera, onde porque que pode ter se você nosso põe no presente. computador é rápido. Não foi possível nós fazermos um chat com a câmera. Pois é, por isso precisa Porque do... como eles vão morar nos Estados Unidos, eles não podem levar as bandeiras para lá, né? Então nós criamos aqui um coraçãozinho onde você pode ofertar, presentear o casal em dinheiro, certo? O valor da sua bandeira você transforma em dinheiro e coloca lá no coraçãozinho para eles, tá bom? Os que desejarem participar, vai ter um coraçãozinho ali na mesa da recepção para receber os seus presentes em dinheiro para que eles possam levar para onde eles irão morar, tá certo? Obrigado. Vamos morar bem pertinho de onde eu moro. É quase vizinho à casa do filho. A gente tudo mora Ele só vai ser só pra Miami e pra Califórnia. Agora vocês têm que visitar a gente, mano. Ei, Bruno, já pensou aí? Eu tô tentando ligar a luz, eu desliguei aqui, agora ligou lá e desligou aqui. Mas aqui já tinha muita foto boa, né, daqui? Vai ligar de novo assim, deixa eu ver. Não. Tá falando aqui em cima. Liga a luz. Dá uns caramba.
Priscila, por favor, Priscila, compareça ali junto à noiva, para as fotos. A mãe da noiva está sendo convocada. Por favor, a mãe da noiva, se você estiver aí com ela, peça para ela se dirigir até onde os noivos estão para a foto.